Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar o conceito de tangente a uma circunferência, tá? Então a gente vai ver o que é uma reta ser tangente a uma circunferência e o que significa dizer que duas circunferências são tangentes, tá? Bom, a gente viu no ano passado o seguinte conceito, né? Se eu tenho uma circunferência e uma reta que intercepta essa circunferência em dois pontos distintos, nós dizemos então que essa reta é uma reta secante a essa circunferência. O que é uma reta ser tangente a uma circunferência? É simplesmente uma reta que vai ter em comum com a sua circunferência um único ponto, tá? Ou seja, a interseção da reta com a circunferência é um único ponto. Como nesse desenho aqui, ó. Eu tenho uma circunferência e uma reta. A interseção da reta com a circunferência é só esse ponto A aqui, ó. Deixa eu dar zoom aqui. É que o desenho engana, né? Mas essa é a ideia, tá? Se eu calcular a interseção da reta R com a circunferência aqui, o resultado vai ser um conjunto que contém só esse ponto A. Então, nesse caso, R é tangente à circunferência, tá? Bom, tá aí a definição, tá? O ponto em que a de interseção, né, da reta tangente com a circunferência a gente chama de ponto de tangência, tá? Ou ponto de contato. E você pode falar assim que a reta e a circunferência se tangenciam naquele ponto. Vamos começar provando então já um primeiro resultado. É uma maneira, essa proposição nos dá uma maneira de encontrar tangentes a uma dada uma circunferência, você consegue encontrar tangente em qualquer ponto dela, utilizando a partir dessa proposição. Então eu faço o seguinte, se eu pegar uma reta, pega a circunferência, tá? Deixa eu esconder essa reta. Tá? Pega a circunferência. Escolhe um ponto A nessa circunferência. Aí você faz o raio OA. Tá? Então tem a circunferência com o centro O. A é um ponto da circunferência. A proposição nos diz o seguinte: se eu pegar a reta que é perpendicular à reta OA no ponto A, essa reta R aqui, ó, então ela é uma reta tangente à circunferência, tá? Então, se uma reta é perpendicular a um raio na extremidade do raio, né, na extremidade final aqui do raio, né, que não na extremidade do raio que não é o centro, né, ou seja, tem que ser tipo no ponto A aqui. Nessa situação, se essa reta, esse ângulo aqui é 90 graus, então essa reta é tangente à circunferência, tá? A ideia para provar isso é o que? Mostrar que qualquer ponto que eu pegar na reta R, esse ponto não estará na circunferência. Então A vai ser o único ponto da reta que está na circunferência. Então a ideia é a seguinte: pega um ponto B ali qualquer. Não sei porque está fazendo isso. Ah, tá. Então, pega um ponto B qualquer na reta e considera o segmento BO. Né? O é o centro da circunferência. Então, se você olhar em relação à reta R, OA é um segmento perpendicular e OB é um segmento oblíquo à reta R. Tá? A gente viu lá atrás que nessa situação o, o segmento perpendicular é menor que qualquer segmento oblíquo, né? A partir do ponto O aqui, ó. Sempre. O comprimento do OA vai ser menor que o comprimento de qualquer segmento oblíquo, qualquer que seja o B que eu pegue aqui, ó. Tá? Então, o comprimento do segmento OB é maior que o comprimento do segmento OA, ou seja, OB é a sua medida, o comprimento do segmento OB é maior que o raio da circunferência. Isso implica que o ponto B não está na circunferência. E isso é verdadeiro para qualquer ponto que eu pegue, tá? Da, da reta R. Portanto, a reta R só vai ter em comum com a circunferência o ponto Azinho. O ponto A, né? O Azinho não, A. Certo? Então é assim que funciona. Demonstração. Então, consideremos uma circunferência
de centro O e R uma reta perpendicular ao raio, né? O A aqui no desenho é um raio, né? Então essa reta R é perpendicular ao raio no ponto A. Então a gente tem que mostrar que R é tangente, né, a essa circunferência. Então a ideia é, vamos mostrar que A é o único ponto da reta R que está na circunferência. O único ponto da reta R, né, que está também está na circunferência, tá? Seja B, então, um outro ponto de R. Um outro ponto qualquer, né? Então, o segmento OB é um segmento oblíquo à reta R e o segmento OA é um segmento perpendicular à reta R. Oblíquo a R e OA é um segmento perpendicular à reta R. Isso vai implicar que a medida do segmento OB é maior que a medida do segmento OA, tá? A gente usou esse conceito para definir distância, né, de um ponto até uma reta. A distância do ponto O até a reta R é a medida de um segmento perpendicular, né, no caso aqui OA. Esse é o menor segmento que eu consigo fazer ligando o ponto O a algum ponto da reta R, né? Todos os outros aqui, né, qualquer ponto B que eu pegue, esse comprimento desse segmento OB vai ser maior que o comprimento do segmento A. Só que como OA é um raio e o segmento OB, né, tem comprimento maior que o raio da circunferência centro-O, vai seguir que o ponto B não pode estar na circunferência. B não está na circunferência pois OA é um raio dela e o que a gente acabou de ver, a medida de OB é maior que a medida de OA, tá? Assim, A é o único ponto da reta que está na circunferência também. Logo, a gente conclui que R é tangente à circunferência. Isso aqui, ó, encerra a demonstração. O pessoal, que a gente vai fazer agora é mostrar que a recíproca dessa proposição também é verdadeira, né?
Bom, só para lembrar, essa proposição nos diz que se eu tenho uma reta que é perpendicular a um raio, na extremidade do raio, né? Na extremidade final do raio, então essa reta é tangente à circunferência. Agora a gente vai supor o seguinte, que eu tenho uma tangente, tá, a uma circunferência. Então a gente vai mostrar que o raio, né, que liga, que tem ponto final nesse ponto de tangência, é perpendicular à tangente, ou seja, que esse ângulo aqui é 90 graus. Tá? Bom, a ideia é demonstração para absurdo, então o desenho vai ficar um pouco confuso, porque a gente vai fazer o desenho errado. Tá? Então, a gente vai supor que a gente tem uma reta T, tangente à circunferência centro-O no ponto T. O que a gente vai fazer? A gente vai traçar a perpendicular a essa tangente passando pelo centro O, e eu vou chamar de O', o pé dessa perpendicular. A ideia é mostrar que, na verdade, esse ponto O' aqui, ó, é o ponto T. Na verdade, todo mundo aqui vai ser o mesmo ponto, tá? Como que a gente vai demonstrar isso, então? Como vai funcionar? Deixa eu só arrumar aqui. Então, vamos supor por absurdo que esse ângulo não é 90 graus. Então, você vai lá pelo ponto O, traça uma perpendicular, a reta telinha, e o pé dessa perpendicular é o segmento O', tá? Aí, eu vou olhar na semirreta oposta à semirreta O'T, vou marcar um ponto R de modo que o O'R tem o mesmo comprimento que O'T. Então, esse pedaço é congruente a esse. Então, ó, se você olhar esse triângulo em cima de baixo, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, né? Ó, tem esse lado em comum, os dois têm ângulos retos aqui, e os dois têm segmentos congruentes por construção. Em particular, OR vai ser congruente ao OT. Só que o OT é um raio, né? Ou seja, OR também é um raio da circunferência. Então R é um ponto que está na T e também está na circunferência. Então essa reta T não é tangente à circunferência. Vai acontecer isso que está acontecendo no desenho. Então isso é um absurdo. Tá? Então, de novo, se eu tenho um ponto tal que o raio não faz com essa reta, né? Eu tenho uma reta, né? Que intercepta a uma circunferência, de modo que o raio, né, que liga o centro ao ponto, a esse ponto de interseção não é 90 graus. Então a gente vai mostrar que essa reta não é tangente. De que maneira? Você vai traçar a perpendicular a essa reta T, passando pelo centro, e vai chamar de O' o pé dessa perpendicular. Aí eu venho aqui e marco um ponto R de mesmo comprimento que O'T. De modo que O'R tem o mesmo comprimento de O'T. Então esse ponto R vai estar na reta T, tá? Nessa reta. E se você olhar, esse triângulo em cima vai ser congruente com o triângulo de baixo, pelo caso lado, ângulo, lado. Então o comprimento de OR coincide com o comprimento de OT. E assim R está na circunferência, porque OT é um raio, né? Então esses dois segmentos são congruentes, então R está na circunferência. E também está na reta. Então a reta T, ó, tem dois pontos em comum com a circunferência, logo T não pode ser uma reta tangente. Tá? Então vamos lá. Consideremos uma circunferência de centro O e T, uma reta tangente. Uma tangente, né? Já fica implícito. A essa circunferência. Chamemos de T o ponto de tangência.
Então, seja O' o pé da perpendicular à reta T pelo ponto O. Então, o que eu falei, eu vim no ponto O, tracei uma perpendicular à reta T e O' é a interseção das duas retas, né? Dessa perpendicular com a T, que é o que a gente chama de pé da perpendicular. O queremos mostrar, né? Então vamos lá. Como é o pé perpendicular, esse ângulo aqui é reto. Tá? O ângulo O'T. Não, o ângulo que essas duas perpendiculares fazem, né? Que a reta O' com a reta T faz. Tá? É reto. Então eu quero mostrar que O' é igual a T. Então eu vou pôr assim, ó, afirmação. O' é igual ao ponto P. Então vamos supor por absurdo que não, que isso aqui é falso. Então vai acontecer isso aqui que está acontecendo no nosso desenho, tá? Se O' é diferente de T, é, ah, para começar, O' vai ser perpendicular à reta T e OT não, né? Então esse OT vai ser um segmento oblíquo, né, à reta T. E O' vai ser um segmento perpendicular à reta T. Logo esse comprimento é menor, tá? Que esse aqui. Então a gente vai marcar, então, aquele ponto R agora. Então nesse caso, né, na semirreta oposta à semirreta O'T, então na semirreta oposta a essa aqui, eu vou marcar um ponto R. Como ele está na semirreta O'T, então ele vai estar na reta T. Um ponto R, de modo que o O'R seja congruente ao O'T. Tá? Então, pelo caso lado, ângulo, lado, né, ó, esse cara vai ser congruente a esse por construção. Esse lado é comum aos dois triângulos, o de cima e de baixo, né? Tô falando, olhando aqui. E esses dois ângulos aqui são retos. Então, esse triângulo de cima e de baixo são congruentes. Então, os triângulos O'R e O'T são congruentes. E assim, o comprimento de OR é igual ao comprimento de OT. Então, OR e OT coincidem. Logo, OR é um raio dessa circunferência. E assim, R é um ponto dessa circunferência também. Isso é um absurdo, tá?
Porque daí nós temos que ter tem dois pontos de interseção, né, com a circunferência, que é os pontos RT. Já que T é uma reta tangente à circunferência. Então, a afirmação é verdadeira, tá? Ó, linha é o ponto T. Então, o ponto aqui, ó, na verdade, agora eu me mexi, ferrou. Então, esse ponto O' vai coincidir com o ponto T, tá? Então, ele tá aqui, ó. Tá, o desenho tá estragando ali, mas é... Então, esse ponto R eu não consigo fazer ele, né? Porque eu não consigo formar os triângulos. Então, pedra perpendicular a essa reta T aqui, ó, é o ponto T. Então, o ângulo, né, que OT faz com a tangente é 90 graus, como a gente queria mostrar. Desse modo, OT é perpendicular à reta T, que é o que a gente queria provar. Bom, gente, agora para a gente encerrar a aula, né? O que a gente vai estudar é quando que duas circunferências são tangentes, tá? Bom, a definição tá aqui, mas basicamente tem duas situações, tá? Então a gente vai falar que duas circunferências são tangentes se tem uma reta que é tangente às duas e o ponto de tangência dessa reta com ambas é o mesmo ponto, tá? Então aqui, ó, essas duas circunferências vão tangenciar essa reta no mesmo ponto, né? Tá, um pontinho aqui. E essas duas também tem um único ponto de tangência aqui, o mesmo ponto de tangência com a mesma reta, tá? Isso vai implicar que duas retas são tangentes se elas têm um único ponto de interseção, tá? Aí tem duas possibilidades. As circunferências serem tangentes internamente ou externo, tá? Quando que elas se... Aí tem definição aqui, mas intuitivamente elas se tangenciam internamente quando, entre aspas, aí, uma fica dentro da outra. E externamente quando isso não acontece, tá? Formalmente, né, duas circunferências se tangenciam internamente. Se a reta que tangencia ambas, ó, vai deixar as duas num mesmo semiplano, né, determinado por essa tangente. No outro caso, não, ó, essas duas se tangenciam externamente, né? Então, se você olhar a reta tangente a ambas naquele ponto de tangência, vai deixar cada uma dessas circunferências em um semiplano, tá? Então é isso que está escrito aqui, tá? Definição. A gente vai mostrar que o seguinte: se eu tenho uma reta, uma circunferência C, e ali no interior do C, né, da circunferência, o interior do círculo, né, a gente definiu, tem um ponto A e eu tenho uma reta S que passa por esse ponto A. Então essa reta vai interceptar essa circunferência em dois pontos x e y, tá? Isso que é bem intuitivo, né? Então vai seguir dessa proposição, né, que já a gente demonstra que quando a gente tem uma reta e uma circunferência, podem acontecer três situações possíveis. Quando elas têm interseção vazia, tá? Ou seja, a reta não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Quando a reta tangencia a circunferência, ou seja, a reta é tangente à circunferência, nesse caso, quando elas têm exatamente um ponto em comum. E quando a reta é secante à circunferência, que é quando a reta e a circunferência têm exatamente dois pontos em comum, tá? Então, para encerrar a aula, vamos demonstrar essa proposição aqui. Então, vamos lá. Seja C uma circunferência
de centro O e raio R, como na figura. Como nessa figura, ó. Circunferência C, centro O e raio R, tá? Aí vamos tomar uma reta S que contém um ponto A, tal que esse ponto A é interior do círculo C, né, da circunferência C. Nesse caso, falar em círculo e circunferência tá no mesmo, tá? Pra gente, não vai fazer tanta diferença. Agora sejam também, né? S, uma reta e A, um ponto da reta S, né, no interior de C. Como nessa figura aqui, ó. Então, o ponto A está no interior do círculo C. Em particular, o comprimento de OA vai ser menor que o raio do círculo, né? Porque o A é um ponto interior, tá? Em particular, a gente obtém o seguinte: o comprimento de OA é estritamente menor que o raio, tá? Porque se fosse igual, não pode ser igual, porque senão, se fosse igual, o ponto A estaria no C, né, na circunferência. Se fosse maior que R, o ponto A seria exterior à sua circunferência, mas por hipótese A é um ponto interior, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora deixa eu achar aqui as coisas. A gente vai pegar. A gente vai traçar uma perpendicular a essa reta S passando pelo ponto O. Eu vou chamar de O' o pé dessa perpendicular e Q a medida desse segmento O'O'. Tá? Ah, tá. Só vou colocar o segmento OA aqui, que a gente já viu, né? Esse cara é menor que o raio de circunferência. O comprimento de OA é menor que o comprimento de circunferência, tá? Então, vamos pegar esse ponto aí. Então, seja O' o pé da perpendicular à reta S passando pelo ponto O, tá? E a gente vai denotar a medida do segmento O'O' pela letra Q. Então aqui, ó, esse Qzinho aqui, tá? Então se você olhar, O'O' é um segmento perpendicular, né? Vou colocar o ângulo aqui, à reta S. E OA é um segmento oblíquo à reta S. Então o comprimento de O'O' é menor que o comprimento de OA. Então nós temos o seguinte. Qzinho é menor, né? Qzinho é o comprimento da perpendicular lá. É menor que o comprimento do segmento oblíquo, que é o OA. Só que o comprimento de OA é menor que o raio. Tá? Então o que a gente vai fazer? Então o raio é maior que Q, tá? Esse Q é menor que o raio. Então a gente vai pegar um ponto X, tá? De modo que o ponto X na semirreta O'A, de modo que o comprimento de O'X seja um número que eu quero, que eu posso escolher qualquer número, né, para marcar esse ponto X. Né? Numa semirreta eu consigo marcar um segmento de qualquer comprimento que eu queira, tá? Então vou marcar um segmento O'X de comprimento sendo exatamente raiz quadrada de r ao quadrado menos q quadrado. Esse r quadrado menos q quadrado vai ser um número positivo porque o r é maior que q, tá? Então agora a gente vai marcar um ponto X
x um ponto na semi-reta S' A, tal que o seu comprimento seja exatamente esse número aí. Ah, mas por que eu peguei esse número? Porque a gente vai aplicar a teorema de Pitágoras, a gente quer mostrar que esse ponto x está na circunferência. Tá? E a gente consegue provar isso utilizando a teorema de Pitágoras, porque daí esse ângulo é reto. Tá? Então se esse cara é Q e eu quero marcar um ponto x cujo comprimento aqui seja R, né? Eu quero que esse comprimento aqui seja R. Então, qual tem que ser esse comprimento aqui? É a raiz quadrada de R quadrado menos Q quadrado. Tá? Então, eu já coloquei um desenho ponto x na circunferência, mas a princípio a gente não sabe, tá? Vou mostrar isso, ó. Se eu olhar o triângulo OX, ele é triângulo retângulo, né? Então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para calcular o comprimento do segmento OX. Como? O O'X é um triângulo retângulo em O'. Segue do teorema de Pitágoras o seguinte: o comprimento de OX ao quadrado, tá? Ao quadrado da medida da hipotenusa vai ficar a soma dos quadrados das medidas dos catetos, né? Então vai ficar Q quadrado mais o quadrado daquela raiz quadrada, tá? Então vai ficar Q quadrado mais o quadrado da raiz quadrada de R quadrado menos Q quadrado. Isso vai implicar que o comprimento de OX ao quadrado vai ficar Q quadrado mais R ao quadrado menos Q quadrado. Então, ó, essa raiz vai embora com o quadrado aqui, tá? Aí aqui, ó, Q quadrado menos Q quadrado vai zerar. Resulta que o comprimento de OX ao quadrado é igual a R ao quadrado. E assim, o comprimento do segmento OX é R. Tá? Desse modo, olha só, OX é um raio, né? Porque o comprimento dele é o raio da circunferência, coincide com uma medida do raio. Se OX é um raio e O é o centro da circunferência, X é um ponto de C. Tá? Portanto, OX é um raio de C. E assim, X é um ponto de C. Logo, X é um ponto que está na reta S e está na circunferência C. Então esse é um ponto. Agora a gente tem que achar mais um. Como é que a gente acha? Faz a mesma ideia de construção. Você vai traçar esse segmento aqui, ó. Vai marcar um ponto Y na semirreta oposta à semirreta A, cujo comprimento também é raiz quadrada de R quadrado menos Q quadrado. Então esse triângulo OY de baixo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Daí a gente prova que o comprimento de OY também é R. Aí você conclui que OY é um raio e assim o Y tem que estar na circunferência também. Tá? Então, isso aqui é o primeiro ponto que nós encontramos da reta na circunferência. Aí, vou fazer de novo. Então, de modo análogo, consideremos
y na semirreta oposta, né? A semirreta SO' A com esse comprimento. Vai dar raiz quadrada de R ao quadrado menos Q quadrado. Aí que vai acontecer que o linha Y é um triângulo retângulo. Segue do Teorema de Pitágoras. Que eu vou voltar para o desenho, ó. Esse triângulo de baixo, aquele retângulo aqui na bolinha, tá? Aqui é um ângulo reto. Então, o comprimento de OY ao quadrado vai ser igual a Q quadrado mais ao quadrado daquela raiz quadrada de R ao quadrado menos Q quadrado, tá? Então, isso aqui vai ficar Q quadrado mais o quadrado da raiz quadrada de R ao quadrado menos Q ao quadrado. Só olhar as mesmas contas que a gente fez antes, né? Por isso que eu coloquei aqui análogo. Aí, ó, Q quadrado menos Q quadrado dá zero. Resulta que o comprimento de OY ao quadrado é R ao quadrado e assim o comprimento de OY é exatamente R. Portanto, OY é um raio da circunferência C e assim Y está em C. Por que o Y está em C? Porque o Y é um raio e O é o centro de C, né? Então, desse modo, a gente provou que Y é um ponto da reta S que também está na circunferência C. Então, X e Y são os únicos dois pontos da reta S que estão no ponto C. Por que não tem outro? Porque a partir do ponto o ponto O' aqui, ó, na reta S só consigo marcar exatamente dois pontos cuja distância até a O', né, que vai ser única da semirreta, né, determinado por O', exatamente dois pontos cuja distância até a O' é aquela raiz quadrada de R ao quadrado menos Q quadrado, tá? Então, tá provado o que a gente queria, né? Ou seja, se eu tenho uma circunferência e tem uma reta que contém um ponto interior ao círculo, né, a circunferência, então existem exatamente dois pontos, que é o x e o y que a gente encontrou, que estão na circunferência e na reta, né? Ou seja, a interseção de uma reta com a circunferência quando a reta pega um ponto interior do círculo, né, determinado por essa circunferência, são exatamente dois pontos, ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso. A próxima aula a gente volta e vai estudar o conceito de ângulo inscrito, tá, a uma circunferência. Até lá então.